Gostaria que você começasse falando um pouquinho da empresa, como é que está sendo esse desafio de levar a inovação aqui no Brasil às empresas, às pequenas empresas principalmente, né, através de apoio a financiamentos e tudo mais. Me fala um pouquinho da empresa, para começar a entrevista. Tá bom. Pois entón, iso, a FI Group é unha compañía multinacional que estamos hoxe en 13 países. Debido a esa dimensión internacional que estamos conseguindo nos últimos anos, deixamos de nos chamar FI Iniciativas até o mes de outubro e pasamos a nos chamar de FI Group, que acho que é máis fácil de entender, vos ese xa do Japón, na Inglaterra ou do Brasil. A partir de aí nos entramos no Brasil faz coisa de uns 8, 9 anos, máis ou menos, e facendo o mesmo que facemos en todo o mundo, analizando os mecanismos de fomento á innovación que existen no país, políticas públicas, e auxiliando as empresas a tentar atingir eses mecanismos, ¿no? Porque os mecanismos moitas veces por prazos, por burocraxías, por dificultades na identificación, por descoñecimento, por medos para a Receita Federal ou similar, as empresas pois terminan deixando de utilizar, ¿no? Ou até de coñecer. E você diria que os atuais mecanismos de financiamento à inovação brasileiros, eles estão em mesmo nível que outros países ou no nível mais baixo? Como é que é o nosso mecanismo e ele é de fácil acesso às empresas? A ver, se nós vamos, o que é máis fácil de comparar, porque hai varios mecanismos, okay, no Brasil e no mundo para fomentar a P&D, o principal, o que é máis fácil de comparar é o que aquí é coñecido como a Lei do Ben, que é o incentivo fiscal á innovación tecnológica, pesquisa, desenvolvimento e innovación. Entón, iso que é máis fácil de comparar porque existen os mesmos moldes en todos os países, prácticamente. Se comparamos ese incentivo con outros países, a intensidade do incentivo no Brasil está na media, é razoável. Você obtén entre de media un 23-24% de retorno fiscal sobre o seu gasto en P&D. Entón, hai países mellores, França ten un 30, Chile ten un 35, mas ten outros piores tamén. Entón, Brasil non está mal, vamos falar así, é razoável. Quando se fala de inovação, Feliciano, normalmente se lembra de Coreia, países assim asiáticos em geral, que deram um salto tecnológico muito grande nos últimos anos e muita coisa foi através desses incentivos à inovação e tudo mais. Você diria que se nós tivéssemos que seguir um modelo hoje, que modelo a gente seguiria no mundo? Tá bom. Está un pouco vinculado ao término da pergunta anterior tamén. Brasil, a intensidade é boa, mas ten uns problemas, uns limitadores que non ten en ningún outro país do mundo. E que iso é o que máis hai que mudar para ser máis parecidos realmente a esas grandes potencias que você nomeou. Os dois principais é que você están vinculados ao regime de tributación que ten a empresa e ao resultado fiscal da compañía. Que é isto? No Brasil só poden utilizar o incentivo as empresas que tributan no lucro real. Iso que significa? Só 150.000 empresas aproximadamente terían algunha chance de usufruir deste incentivo. Menos de un 2% das empresas do Brasil. Lucro presumido non entra nessa. Lucro presumido non entra, nem o simples nacional tamén non entra. Entón, você está excluindo en torno do 98% das empresas do Brasil, do circuito. E depois, ainda dentro deste 2%, está falando que se você ten un resultado fiscal negativo, non? O sea, non ten lucratividade nese ano, e você tamén non pode utilizar o incentivo. Entón, desas 150.000, en todas son empresas que innovan, e adicionalmente a metade tranquilamente saen do circuito por estar en resultado negativo, entón você limita moito, restringe moito a utilización do incentivo. En outros países iso non acontece. Eu falo a verdade, o único país onde eu vi iso acontecer é aquí no Brasil. Tamén é certo que en outros países é que non existen diferentes régimes de tributación. Você tributa no lucro real. Teño unhas receitas, teño unhas despesas e sobre o beneficio tributo, sen máis. Non presumo que eu vou tributar pola miña receita. Iso é algo exquisito que hai no Brasil, do meu ponto de vista, algo extraño, mas, bom, funciona así. Entón, para atingir a eses outros países, o que hai que facer para min é, sobre todo, iso, facer que o incentivo sexa máis abrangente a todas as empresas e independa
seja independente do resultado das compañías. Unha compañía non pode... Vamos colocar un planexamento tributario dunha empresa cualquier. Eu começo este ano. Eu quero saber cuánto invisto en innovación. Eu quero considerar o incentivo. Non? Falar, vale, se eu invisto 1 millón, eu sei que 240.000 voltan as miñas arcas, por exemplo. Entón, en vez de 1 millón, tal vez vou investir 1.200.000, porque eu quero gastar 1 millón, entón posso gastar 1 millón, coloco outros 200. Qual é o problema? Se non sei se vou ter lucratividade ese ano ou non, porque é difícil para as empresas saber, non? Posso considerar incentivo para o meu planexamento? Ese é un problema. Ese é un problema muito grande. Perde eficácia o incentivo. Agora, Feliciano, e a questão da subvenção econômica? O Brasil parece que usa pouco. O pouco que usa, ainda existe aqui no Brasil uma imagem pejorativa, assim, de achar que está dando dinheiro de graça para fundo perdido, é dinheiro de graça, ou subvenção econômica é jogar dinheiro fora, quando podia estar aplicando em saúde, educação, né? Os caras não pensam, no Brasil não há um pensamento de longo prazo para as coisas, ou as coisas são imediatas ou não. No, a ver, como sempre ten esas brigas de por que dá subvención para innovar e non para medio ambiente, e non para saúde, ou non para... Bom, o primeiro, hai un pensamento errado que é que as subvencións que están indo para innovación tal vez están procedendo dos impostos da populación, e non é certo. A subvención, todo ano, as empresas que innovan en diferentes sectores, ¿no? Por exemplo, na parte de software, na parte de energías, ten unha obrigación de depositar un valor para o que chaman FNDST, o Fundo Nacional de Desenvolvemento Científico e Tecnolóxico. Todo ano se arrecada, non sei quanto era a cuantidade, 5 billóns, 6 billóns de reais no FNDST. Ese valor, en teoría, debería ser utilizado exclusivamente para innovación. É un fundo específico para innovación público, que serve tanto para ecualizar os financiamentos máis baratos que dá a FINEPI, por exemplo, para proxectos innovadores, mas serve para liberar para subvencións económicas. O problema é que o goberno normalmente, nos últimos 5 anos, aí depende se o goberno do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, da igual, todos ven contingenciando ese valor. Non integralmente, mas un 80%, un 70%. Entón, realmente se está tirando un direito a subvención das empresas por causa de contingenciamento político. Político-administrativo. É tudo questão de superávit primário nas contas públicas. Os caras não pensam no final. Terminan utilizando un fondo para o que eles ten liberdade de contingencia. Entón, realmente, o dinheiro que se dá para innovación non é as vindo dos impostos das persoas, é un fondo específico de innovación. E depois entender unha coisa. Isto é unha opinión particular, mas eu acredito que nos países hai 3 grandes pilares que se deben traballar sempre, que é educación, saúde e innovación. Porque a innovación é o que fai desenvolver os países, as compañías, as persoas. A sociedade crece cando você se torna moderno, non? Vamos falar, você pode competir no mercado, pode vender, pode exportar. Iso traes a recadación, traes investimento, traes crecimento. Entón, realmente, aínda que fose do valor dos impostos das persoas, aínda estaría moito ben justificado. Mas aínda peor, temos un fundo para iso. E, infelizmente, non se utiliza integralmente para o que foi criado. Qual é o maior entrave da Lei do Bem hoje para você ter acesso a financiamento à inovação? É burocrático mesmo ou é conceitual? A nivel burocrático, a lei non ten grandes... É inclusive máis... Non vou falar máis leve, mas sí que é máis leve que en algúns países. Un pouco máis dura que en outros, mas está nun nivel bastante razoable. Non é moito burocrático. O problema é máis moitas veces descoñecimento. Empresas non coñecen ou ten medo. Outra é as limitadoras que falamos antes. Cando você comeza a restringir, hoxe, só para entender, hai menos de 2.000 empresas que utilizan a Lei do Ben. Menos de 2.000. No universo de Brasil, que segundo o empresómetro son 16 ou 17 millóns de empresas. Mas se o restringimos a 150.000 en lucro real, as que innovan de aí que segundo a Sebrae superan 40.000 ou 42.000. Depois o resultado fiscal e depois o descoñecimento e os medos, termina ficando con 2.000 empresas, que é moito pouco. E você chegou alguma vez a conversar com o Ministério da Ciência e Tecnologia a respeito disso, quer dizer, dessa possibilidade de abrir o leque, né, de começar
pensar nas startups, por exemplo, que estão aí crescendo nessa transformação digital, quer dizer, como é que Sí, você tem? eu veño falando nos últimos anos moito con o Ministerio de Ciencia e Tecnología, tamén con o antigo EMERIC, que agora tratamos máis con a Subsecretaría de Innovación, dentro da Secretaría Especial do Carlos da Costa, ¿no? Vimos falando con organismos como o MEI, que é a Movilización Empresarial pola Innovación da SMI, realmente é algo no que estamos, por norma, todos aliñados. Todo o mundo entende que eses limitadores están errados, só que depois o problema é que vamos falar, quen dictamina a lei non é o MSTIC. O MSTIC ten poder para influenciar, para pedir, para argumentar, mas que no final define unha lei, se muda unha lei, realmente é o legislativo. Vamos falar. E tem que contar com o apoio da Receita Federal. Que não... É importante para a Receita fala, upa, se abrimos este leque, non hai desoneración fiscal para min, é arrecado menos. Entón, sempre está esa dificultade de encontrar o equilibrio entre fomento da innovación deixando de arrecadar. Só que existen varios estudos de Europa, sobre todo, e tamén dos Estados Unidos, onde se pode ver que a falta de arrecadación de hoxe realmente traes unha maior arrecadación a mañá. Se nun medio prazo, a partir dun terceiro ano, por exemplo, você seguramente arrecade máis do que deixou de desonerar as empresas durante ese período. Entón, é unha coisa, como sempre, de pensamento a longo prazo. Infelizmente, isto non é do Brasil, é do mundo inteiro, o mundo da política. Son 4 anos que gobernan e terminan pensando un pouco máis nese prazo que no longo prazo. Infelizmente é un pecado de todos. Non é nin centro, nin Brasil, nin Chile, nin España. Em geral. Agora, Feliciano, e nesse momento de pandemia, quer dizer, quando você poderia estar pensando em ter uma estratégia de inovação junto às empresas, de forma a você fomentar, né, essa máquina a trazer resultados que possam ajudar, né, nesse processo, porque a pandemia vai acabar, mas o mundo vai mudar e certas coisas vão ficar depois como herança dessa pandemia. Isso tem sido, o Brasil tem discutido isso, porque vê-se em outros países uma preocupação em relação a isso, como é que vai ser depois e quais as saídas que a gente pode pensar agora para depois, né? Não se vê discutindo o amanhã aqui no Brasil, só o agora, né? A ver, realmente, con este tipo de entidades que eu teño comentado, Ministerio de Economía, Ciencia, o MEI, etc., sí que vimos conversando e pensando nisto para o futuro. E inclusive todo este artigo que eu tiña escrito relacionado á lei do ben, aprimoramentos, etc., é algo real. Ou seja, se está tratando porque realmente está habendo moita conversa de como se pode promover a innovación neste momento. E se chegou á conclusión que o formato máis balanceado, tal vez, neste momento, é traballar moito sobre a lei do ben. Porque é un incentivo transversal, non importa se você é do sector de energías, eléctrico, mecánico, da igual. Todo o mundo, se você innova, ten direito a ese incentivo. A lei do ben o que faz é deixar de facer con que a receita arrecade, mas o país non precisa liberar diñeiro do caixa. Porque parece que non, mas son conceptos diferentes. Para alguén ter que liberar diñeiro ou deixar de receber diñeiro é diferente. Entón, é máis fácil neste momento que o Brasil, temos que ser cientes que a realidade é dura. O que temos na frente, a queda de arrecadación, destrucción de emprego, de empresas, é algo que ainda non impactou moito, mas vai impactar. E non podemos fechar os ollos. E para a receita vai ser máis simples traballar a partir dun incentivo, dun mecanismo de deixar de arrecadar, que de un mecanismo de liberar. E ainda así están facendo pequenos esforzos de liberar algúns editais de subvención. Son pequenos. E você tem conversado com o Congresso em relação a isso? Quer dizer, existe no Congresso algum grupo político que realmente consiga vislumbrar essa situação? Sí, existe unha frente parlamentar mixta, que é presidida polo senador Isalsi Lucas, e tamén o Víctor Lipe, o vicepresidente. Eles, realmente, nós como senador Isalsi temos conversado algunhas veces, temos entregado estudos para ele,
ele escuta, realmente, tanto é así que ele já presentou un proxecto de lei vinculado a aprimoramento da lei do ben, non? Eliminar esa restricción do previso fiscal, e aínda continúa consultando a diferentes organismos, asociacións do sector. Entón, sí, existe un grupo no goberno preocupado por este tema, liderado por Luis Antilucas, sí, se están mexendo. Como sempre, nós gostaríamos que houvese moita, aínda máis, se movimentasen aínda máis, non? Mas tamén temos que entender o que falaba antes, a realidade é a que é, e hai que ir brigando aos poucos polo que se pode brigar. O problema é que o Brasil está pensando, quer dizer, em função da pandemia, quer dizer, já o Ministério da Economia já vem projetando que os próximos meses vão ser muito difíceis e o governo vai ter que apertar o cinto e tudo mais. Quer dizer, como é que você, que é uma empresa de fomento, quer dizer, de ajudar o setor a encontrar mecanismos de financiamento e inovação, como é que você vai atuar, quer dizer, sabendo que você conta com a área econômica do governo refratária a incentivar, porque entende que é como se estivesse saindo dinheiro do caixa, quer dizer, para eles, qualquer incentivo a mais, qualquer incentivo fiscal a mais, já bate lá aquele alerta de que, olha, vamos perder a arrecadação. Quer dizer, o que vocês estão fazendo para tentar convencer o Ministério da Economia de que, olha, os próximos meses ou investe ou o país vai quebrar, porque não dá para... Vai apertar o cinto mais aonde, né? Depois de tanto ajuste fiscal que nós já tivemos. Né? Ok, eu aqui quero falar unha coisa que acho que é importante. Eu teño escutado realmente a este goberno criticar mecanismos de incentivo do Brasil, mas recoñezo que no campo da innovación non son críticos, ao contrario. Entón, aí teño que falar que como sempre, os gobernos facen cousas mellor e cousas pior, non vamos enganar ninguén, mas neste campo, eu, por exemplo, teño escutado varias veces ao secretario Carlos da Costa, é moito defensor dos mecanismos de incentivo a PIDE. O que ele sí que é verdade que fala, ten parte de razón, é que ele o que gostaría enxergar é ter estudos que permitan ver cual foi o resultado deses mecanismos. Porque están conseguendo falar, en que repercutiu no Brasil? Que troco? É melloría a xente, non? E você tinha levado esses estudos para eles, para mostrar isso? Experiências até de outros países também? Nós entregamos já varios, sobre todo un estudo aquí, xa entregamos en decembro de 2019 para moitos destes organismos, inclusive o propio Ministerio da Economía, só que, claro, nós o facemos máis con dados que temos de outros lados, non? Estudos da Unión Europea, da OCDE, estudos da propia Comunidade Europea, tamén de algúns que había de Estados Unidos, e de aí nos sacamos conclusóns e as extrapolamos ao Brasil. Mas, claro, efectivamente non temos un estudo 100% do Brasil para poder falar cual é o resultado o impacto dos incentivos efectivo que trouxe para a sociedade brasileira, que o que les reclama, e ten razón. Entón, nós estamos contribuindo con estudos do que temos, preparando estudos en función de outros estudos que existen no mercado, temos entregado, explicado, moito ben recibidos, por certo, por parte de todos, mas ao mesmo tempo é verdade que falta algo de aquí. Entón, nós realmente vimos tamén conversando con o MSTIC, tamén con o MEI, estamos inclusive traballando para tentar ver que tipo de indicadores podemos levantar, en que prazo, etcétera, para ir mostrando máis sobre isto que é tan importante realmente. E nós sabemos e iramos o que há, mas non temos como demostrar cuantitativamente, e iso é un problema. Eu já conversei com gente assim, de outros países nessa área de inovação, e eles têm normalmente por hábito de dizer assim, o Brasil é um país muito criativo, de pessoas muito criativas. Entretanto, o país ele não é organizado para canalizar essa criatividade para alguma coisa em favor do próprio país. Quer dizer, normalmente, o cientista brasileiro, o pesquisador, até mesmo o inventor, ele não tem suporte, ele não é apoiado. E quando consegue alguma coisa, ainda existe problema de como registrar patentes, essa confusão toda que existe. Como é que
o que você acha? Está faltando uma secretaria especial? Nós já temos uma secretaria de inovação lá no MCT, mas você acha que deveria haver sei lá, um ministério da inovação no Brasil para ver se acorda para esse assunto? O que falta de instrumento nessa área? A ver, eu se teño que falar a verdade, eu acredito que o principal problema do Brasil é a complexidade impositiva e burocrática. Que é isto? Claro, eu estamos vendo faz pouco, faz menos de un ano, foi publicado o último estudo do IGI, ¿no? Índice Global de Innovación. É unha das pautas que você estaba comentando precisamente agora, unha dos peores lugares onde estaba o Brasil situado, das peores notas que tiña, era na parte de burocracia para emprender, para o emprendedor. Entón, claro, o problema aquí acho que o Brasil ten unha mentalidade bastante emprendedora. As persoas queren o seu negocio, mas a dificultade para montar un negocio é moito grande. E as cargas impositivas, a cuantidade de registros. Você abre aquí un pequeno negocio e ten que considerar aquí? O piso, COFINS, o ICMS, ISS, IPI, imposto de renda, contribución social, outras doações, o sistema S, non sei o que. Quando você vai a um país, você tem o IVA e o imposto de renda. Terminou. Eu ouvi a vez de um empresário do Brasil que ele disse assim, aqui no Brasil, eu não sei se eu monto na minha empresa um escritório de contabilidade ou um de advocacia. Porque em qualquer circunstância, ou eu vou brigar na justiça por coisas que eu não vou fazer, ou eu vou botar um contador lá para fazer tudo que eu preciso. Exatamente. Está certo. Eu cheguei aqui ao Brasil faz algo máis de 6 anos. Eu me sorprendi cando visitei os primeiros clientes, ¿no? Empresas grandes, que nos íamos tratar do tema de innovación. Nós sempre preguntamos pola área de TI, ¿no? Porque sempre hai moitos proxectos innovadores nese campo. Ainda que sexa unha empresa de agronegocio, tamén ten a súa área de TI. Eu percibí unha realidade que todas as empresas no Brasil ten equipes de indirectos moito grandes, moito elevados, tanto en contadores, cuanto jurídicos, tributaristas e TI. E a TI tamén porque está vinculada a todo aquilo. Precisan de moitos sistemas, plataformas de comunicación, etc., para poder atender todas esas obrigações contábeis e tributarias, ¿no? que ten o país. E de repente unha empresa onde hai unha España identificaba que tiñan 7 ou 8 persoas en TI, aquí tiñan 30 ou 40. Muito atrelado a iso, esas complexidades burocráticas, especialmente polos impostos. Bom, pelo menos agora que dá para se fazer uma ressalva que recentemente o governo até baixou se não me engano, uma portaria, eu não sei bem o ato normativo, mas uma norma na qual ela até reduz um pouco essa burocracia para criação de empresa, para encerramento de empresa. Eu até recentemente vi no Diário Oficial da União sair esse instrumento lá. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas já é uma vitória, quer dizer, claro, já é um primeiro passo. Ten que ser unha mudanza máis radical, realmente. Por exemplo, cando este goberno entrou falando dunha reforma tributaria, que eu acho que está ben, é necesario. Agora, hai que facer. Porque unha coisa é falar e outra coisa é facer. Facer é difícil, non? Eu até lembro que o governo até ele tem procurado fazer a parte dele na reforma tributária, mas quando cai nos estados, aí complica a guerra, porque hoje em dia um governador abrir mão do ICMS seria um milagre, né? Claro, é muito complicado, muito complicado. Mas realmente, eu falo, para mí, por exemplo, você falou do ICMS. O ICMS é o imposto máis absurdo que existe no Brasil. Eu falo así de claro, a Unión Europea se criou precisamente para eliminar a alfándega, ¿no? Cualquier tipo de tributo na circulación de mercadorías. Entón, entre diferentes países você non paga taxas. Mas no Brasil, que é un país único, se están pagando taxas por distribuir unha mercadoría de Río Grande do Sul a Paraná. Eu acho que non ten muito sentido, mas talvez eu esteja errado. Não, as empresas europeias, normalmente, quando elas chegam aqui no Brasil, elas ficam assim assustadas com a legislação. Elas não entendem, elas não conseguem entender como é que a gente consegue sobreviver desse jeito. Entendeu? É uma loucura. É que depois você tem a parte contrária. Você aqui tem muitos incentivos, muitos impostos que están cheios de incentivos tamén. Para ese mes tem muitísimos incentivos tamén. Só que a maioria
Em matéria de incentivo, é que nem a nossa Constituição. A gente tem uma série de direitos, não se aplica a metade deles, mas nós temos. Son complicados. Entón, é unha forma de funcionar un pouco extraña do ponto de vista, claro. Mas, bom, eu chego aqui, eu sou de fora, eu me adapto. É o que mas eu vejo você um otimista, quer dizer, até para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria de dizer assim, qual é assim, a visão da tua empresa, como é que vocês estão vendo os próximos anos aí no Brasil, em função dessa área? Há espaço para crescimento nessa área? Como é que vocês estão vendo isso? No, a ver, se vemos o panorama geral, é lógico que a industria, en geral vai ser a industria que vai ser máis afectado, porque as empresas de servizos até conseguen manter, como a nosa, conseguen manter certo andamento das coisas. Non, você pode traballar home office, é unha coisa máis simple, entre aspas. Agora, unha industria non pode traballar home office. Você non pode producir cadeiras en casa. Entón, a industria vai sufrir bastante. Para unha empresa de servizos como a nosa, acredito que o impacto vai existir, mas vai ser máis leve. Eu vexo posibilidade de crecimento, tamén son pequenos buracos que vai encontrando no camiño, realmente. Estou vendo o goberno tamén, as instituições en geral, non é o goberno, acho que as instituições no geral, incluindo o goberno, está sendo, acho que flexível, polo menos nesta parte da innovación, está facendo pequenos esforzos, poderían ser maiores, poderían, mas polo menos é bom ver que se está atendendo o tema, se está facendo esforzos, non? De facilitar a lei do ben, colocar algúns editais de subvención para a P&D, ainda de valores pequenos, sí, 50 millóns, tal, non é moito, mas é un primeiro paso. Entón, sabendo da situación horrível que vai pasar, acredito que cada esforzo é moito benvido, por pequeno que sexa. Entón, eu non vexo para nós, por exemplo, unha situación ruim. Eu vexo que nós podemos ir para frente. Mas isto vai ser moito sectorizado. O sector agro non vai sufrir, acredito, as farmacéutico tamén non. Agora, a industria do automóvil, da automación, o automotivo vai sofrer moito. Mas, olha, bom, temos que pensar otimistas, ser otimistas lá na frente. Vamos ver. Alguma coisa de bom vai sair para a gente nessa mudança toda que o mundo está sofrendo. Né? Se posso falar, sempre falo o mesmo. De todas as crises tamén aparecen as oportunidades. Uns o van pasar mal, infelizmente, outros van encontrar unha oportunidade que antes non tiñan encontrado. É verdade. De aí, por iso falo que a innovación é máis importante hoxe do que nunca. Porque realmente, hoxe o que máis se ten que dar valor nas empresas é as ideas. As ideas son as que van você se manter, conseguir facerse manter ou até crecer nesta situación turbulenta. Quen quera seguir facendo o mesmo, mal futuro eu presaxio para ele. Vai ter que facer algo máis. Olha, ótima entrevista, adorei conversar com você. Fica o convite para novas entrevistas quando você quiser, quando você tiver aí estudos aí para apresentar. Muito obrigado. Eu teño estudos, sí, eu inclusive da Lei do Ben, parte dese tema de interación con ICTs, con startups, fomentar máis startups. Todos nós temos algúns indicadores e numeriños sobre iso. Entón, se quiser falar máis sobre esas coisas, eu estou a total disposição. Você tendo esse material, vai passando para mim que eu vou botando, eu vou publicando, entendeu? Na dúvida, chamo de novo para outra entrevista para você explicar melhor. Okay. Eu posso enviar, se quiser, un estudo que eu fiz que foi o que entreguei a todas estas entidades, ¿no? E sobre o que estamos conversando, discutindo, e te posso pasar para que dê unha olhada, sem nenhum problema. Ótimo, maravilha, eu vou ler e depois a gente posso conversar com você, voltar a conversar sobre ele e aproveitar também para procurar essas entidades para saber como é que elas estão fazendo a partir do estudo, para poder... Claro, porque nós, como FI, estamos num foco máis pequeno, ¿no? Nós vamos a certos pontos onde nós temos expertise. Mas, por exemplo, un MEI da CNI, ele está abrangendo moitas máis coisas. Entón, tal vez falar ali con a Jana, que é a directora do MEI ou así, ela pode explicar moitas máis cosas que poden estar sendo feitas.